Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que esteja tudo ótimo, que você esteja numa caminhada aí firme e forte, né? E essa nova fase agora, né, da reprogramação, o mais importante a fazer aí, muita gente já sabe, já levou puxão de orelha e tudo mais, outros não, né? Mas é importante você se conscientizar que a reprogramação é muito importante. Com a troca de marchas, com os pedais e tudo mais. E você ouvir os áudios com cuidado para você entender as partes importantes em cada etapa. Hoje eu vim falar, porque a gente vai falar aí sobre crenças e paradigmas. Por quê? Porque é a fase que nós vamos entrar. Então, os vídeos agora, aí a gente vai ter uma sequência de vídeos mais focado em desmistificar algumas coisas. Então, para a gente ter um ponto de partida aqui, a gente está vindo numa caminhada da libertação do medo, entramos na reprogramação, mas vamos lá. Nos vídeos anteriores, a gente conversou sobre mente consciente, mente inconsciente, subconsciente, né? Inconsciente e subconsciente, que uma boa parte da nossa infância, quer dizer, uma sementinha de alguma maneira foi plantada lá sobre alguma coisa que eu não sei o que né? De repente você até vai descobrir, às vezes não, mas você vai sentir, se você sentir também é importante, você não precisa dar nome às coisas, que alguma coisa foi plantada ali. Eu até peguei uma arvorezinha, foi uma sementinha que foi plantada, né? Então foi uma sementinha plantada referente a alguma habilidade sua, referente a de repente você ser desajeitado ou não, de repente você viu um acidente de carro que te assustou e tal. E aí aquela sementinha foi plantada. E ao longo da sua vida, essa sementinha foi regada e adubada com o quê? Com mais coisas que tinham a ver com ela, ou seja, se você foi uma sementinha do medo de alguma maneira, você vai linkando várias coisas sobre medo e aquilo vai criando corpo. E hoje o que você colhe são os frutos dessa árvore, digamos assim. E aí você fala assim, Fernanda, eu fiz lá o Libertando Medo e eu descobri que na verdade foi meu pai que me falou uma coisa assim, assim, assado, parará, parará. Então, primeira coisa que eu quero desmistificar. Eu descobri, sabe o que foi? Que foi minha mãe, blá, blá, blá. Eu não descobri nada. O mais importante no processo é você sentir, tá? É você sentir. Você ficar quietinho com você mesmo, você ouvir meu áudio, ou um áudio feito por você. Tem uma aluna super legal, ela fez o áudio dela, que ela me mandou. E é legal que ela fazer isso agora, de repente fechar o olho e tal, sem falar, só ouvindo e se permitindo sentir, que você acaba sentindo de uma outra maneira quando você, né? E é bacana. E aí fica assim, mas o porquê do porquê do porquê? Não queira saber o porquê. Porque é o seguinte, muitas coisas, a ideia aqui não é a gente ficar achando culpado. Muitas pessoas de autoridade na nossa vida vieram na nossa infância, e muitas vezes é pai, mãe, família, na maioria das vezes. Só que você tem que entender que eles também têm uma vida, eles também têm um processo. E provavelmente se eles te passaram alguma coisa, não foi por mal. Não foi por mal. Muitas vezes as pessoas falam as coisas pra gente, às vezes falam abruptamente, alguma coisa assim, elas nem que se tocam no que elas estão fazendo. E a gente tem que perdoar. Não é que a gente tem que perdoar, coitadinho, eu tenho que entender, tá vendo? Eu fui malvada de pensar mal. Não é nada disso. Perdoar, que eu quero dizer assim, entra por aqui, sai por aqui. Falou aquilo quando eu era pequena, tal, me fez isso, não é legal? Tá bom, só que hoje não adianta você falar assim, foi meu pai, foi minha mãe, porque hoje você cresceu. E a responsabilidade é sua. E a gente julga muitos outros. Quantas vezes a gente não fala alguma coisa para um filho, para um irmão, para alguma coisa que a gente ama e depois a gente fala, putz, não devia ter falado aquilo daquela maneira. E geralmente as pessoas que te falaram coisas que de repente foram agressivas que você guardou, brincadeiras que foram agressivas que você guardou, sei lá, de alguma maneira, foi você que deu aquele significado. Muitas vezes, quando a gente fala alguma coisa que não deveria ter falado pra alguém, pensa bem, às vezes é um filho que você, sei lá, o dia foi uma loucura, aconteceu um monte de coisa, tal, ele vai lá, pronto, uma coisa, você fala assim, não acredito, como você é desastrado, tá vendo? Tinha que ser sempre você. A gente não fala isso? Com a gente foi a mesma coisa. Então não necessariamente, você fala isso pro teu filho porque você não gosta dele, que foi por mal, você quer pôr uma crença nele, que de repente ele é desastrado, mas tem que ser você, hein, pra deixar cair o suco de novo na mesa, tem que ser você. A criança já começa a crescer achando que ela é desastrada. Você faz isso por mal? Não.
E muitas vezes você faz isso, não tem a ver com a criança, tem muito mais a ver com que você tá com um monte de coisa para fazer e ainda ele derrubou o suco na mesa. Se de repente você tivesse tudo maravilhoso, ele derrubasse o suco na mesa, talvez você nem reparasse. E o mesmo aconteceu com a gente. Então aqui não é achar culpado. E muito pelo contrário, se alguém te fez mal e você percebeu que, pô, aquilo não foi legal, não fique tentando, porque ela fez problema, porque ela teve os motivos dela da vida. Aquela pessoa, ela também teve um processo, ela também viveu várias coisas na vida. Provavelmente o que ela te passou, ela foi ensinada também, tá? Mas foi com intenção, tenho certeza que foi. Você é Deus, você é o universo, você é o criador, você tem que ficar julgando? Não. Porque quando você entra no julgamento, no porque a pessoa fez isso com você, porque poderia ter sido diferente, sabe o que acontece? Você se vitimiza, você transfere tua responsabilidade hoje para os outros, para aquela pessoa, isso não vai te ajudar em nada. Sabe por quê? Aquela coisa ruim, aquela angústia vai ficar em você. Aquela pessoa tem a vida dela para ela cuidar. E ela tem os medos, inseguranças, pode crer que ela tem também, todo mundo tem. Só que se você ficar muito achando isso, você traz aquilo para a sua vida. Você começa a travar a sua vida. Então a ideia aqui não é perdão de, perdoa e vou lá e dou a cara a tapa 20 vezes. Longe disso. É o perdoar e se perdoar. É perdoar assim, tá, essa pessoa fez aquilo, ela não tinha consciência do que ela estava fazendo. E acabou, te perdoo, te liberto, vai, como você fez com medo. Porque tudo que você fica focando, tá vendo, fez isso comigo, tá vendo, tudo que você foca, a ideia é que aquilo vai crescendo. Então, o foco hoje não é na pessoa que te fez, e porque ela fez, e porque ela não foi legal. O foco hoje é que a batata quente está contigo. Hoje a responsável é você. Acredite ou não, é responsável você. Não, você conquistou várias coisas na tua vida, eu acredito. Eu tenho certeza. Um monte de coisa você já superou, eu também acredito. E aí, você tem hoje um medo de dirigir. E entenda, fala assim, Fernanda, mas por que esse medo? Toda vez que a gente tem alguma coisa para superar na vida e que a gente vai deixando esse tempo passar e a gente vai crescendo e vai tendo às vezes sucesso em outras áreas, pra gente superar não é impossível, mas a tua tendência é se importar muito mais com o que os outros vão pensar do que quando você é criança. Quando você é criança, não tá nem aí o que os outros vão pensar. Quando você é adolescente, às vezes você usa aquelas roupas, entendeu? Porque um artista usou e às vezes está horrorosa. Então você vai ver só a foto daquela moda, você fala, Jesus, como é que eu pude? Mas você não tá nem aí porque era moda, e você não tá nem aí porque os outros vão falar, entendeu? Você tá aí que todo mundo faz, você vai fazer também e é legal, e acabou. Quando a gente cresce, a gente tem mais responsabilidades, a gente às vezes tem, eu falo, né, no trabalho você é visto como uma referência, ou você dentro da família é visto como uma referência, e você não quer perder esse status de alguma maneira. Não é nem por maldade que você quer ser a boazona, é que às vezes você é referência também para os outros, né? E a gente nunca quer mostrar o lado fraco da gente. Quem que gosta de ficar mostrando suas fraquezas, né, suas inseguranças? Ninguém. O que você tem que fazer é ressignificar isso. E é o que nós estamos fazendo aqui. Então, a gente vai começar um processo essa semana de ressignificar várias coisas. E eu tava comentando da árvore, né? Que a gente foi lá, a crença ela é o quê? Uma semente que foi plantada e ela só foi sendo regada e adubada. E ela foi crescendo ao longo da sua vida. Então, você cresceu, seus pais nunca mais falaram nada, tal, mas aí você vê um acidente, você limpa, aí você entrou no carro, sua experiência não foi tão boa, aí foi tirar a carta, foi um nervoso só, e aí aquilo tudo, isso virou uma árvore, e hoje o que você colhe são os frutos dessa árvore. Então eu peguei até essa árvorezinha aqui que eu tenho em casa, aí eu grudei isso aqui. Esse aqui, tá vendo? Ela tá lá, ela germinou, ela criou tronco, ela cresceu, ela deu galhos. E aqui são os frutos que você colhe. Aqui dentro a sementinha, vamos lá, é uma crença. Essa sementinha que foi plantada é uma crença. E essa crença, ela foi tomando corpo. Ela é sustentada por várias coisas e vários fatos. Isso vira um paradigma. O que é um paradigma? É um conjunto de crenças que te bloqueiam numa determinada coisa que de repente é negativa. Só que existem as negativas e as positivas. Hoje, o que a gente vai fazer?
ver se eu gravo um áudio e mando pra vocês. A gente vai fazer um exercício que nem libertando o medo. E eu vou usar programação neurolinguística para fazer, mas dando ali a minha personalidade que é aqui pra gente. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar essa sementinha e vai regredir essa sementinha. Ai, mas é tão bonitinha essa árvore, só que essa árvore ela não serve mais. E ela tá deixando o teu solo aqui em volta, ela não tá fazendo bem pro solo, sabe? Então, ela não pode estar aqui, ela nasceu num lugar errado. Então, a gente vai ter que tirar essa arvorezinha daqui, arrancar a raizinha dela, porque nós vamos plantar uma outra e ela vai ficar super feliz, porque ela sabe que uma outra plantinha vai ser colocada no lugar dela e isso é muito bom, tá? Então, o que a gente vai fazer é isso, porque daqui por diante a gente vai fortalecer e a gente vai fazer uma arvorezinha dessa. Só que essa nova arvorezinha é uma arvorezinha positiva e o que você vai colher aqui é segurança, autonomia, eu estou no comando, entendeu? Segurança pela tua própria vida, pelos seus atos, segurança para dirigir, capacidade. Então, a gente vai plantar uma nova arvorezinha, é o que a gente está fazendo nesse processo aqui. Então, para isso, a gente vai tirar a arvorezinha antiga e hoje a gente vai plantar uma nova, ok? E pensa como se fosse assim, é uma troca de estação. Então, a gente vai deixar o antigo ir para o novo entrar. E às vezes esse novo, ele vai estar ali e ele pode te incomodar um pouquinho, porque ele vai crescer, né? Ele vai ter que germinar e ele vai ter que se acomodar ali na terra. E isso pode criar um pouco de instabilidade, mas isso é momentâneo. E você tem que seguir, porque a hora que você construir a sua nova arvorezinha, vamos virar, a sua nova arvorezinha, quando você for colher esses frutos, você vai ver quanta coisa positiva você consegue fazer e você é capaz. E que hoje, antigamente, na sua infância, as pessoas de autoridade podem ter colocado essa sementinha. E foi sem querer e elas têm que ser perdoadas, não tem que saber o porquê do porquê, dar nome para isso. Mas hoje, você, com a sua mente consciente, você tem consciente hoje. Hoje a gente tem a camada da nossa mente consciente, o nosso neocórtex, e o nosso subconsciente, o nosso sistema límbico. Então hoje, você não tem que dar nome a quem foi, porque hoje você pode escolher uma nova crença. Hoje não é seu pai, não é sua mãe, seu professor, seu irmão mais velho que vai ajudar você a construir uma nova crença. Só depende de você. Hoje só depende de você, porque você já tem consciente para pensar conscientemente. E como você vai dar uma nova crença? Como que você vai fazer essa árvore crescer? Através da reprogramação. A reprogramação é o adubo, o seu regar todo dia essa arvorezinha, a sua nova árvore de poder do eu estou no comando, tá? Sua nova árvore. Tá? Então, hoje, antigamente, não entra na vitimização, eles podem ter sido responsáveis, passou. Hoje, não. Hoje a responsável é você. E outra coisa que eu quero que você já comece a ressignificar. Muitas vezes a gente vê as coisas acontecem na vida da gente e fala assim, puxa, mas por que Deus permitiu que essa pessoa... porque a pessoa fez isso. O Criador, o universo... Tem uma frase que é assim, né? Deus não dá mais do que a gente consegue suportar. É uma frase assim, né? Eu não lembro direito, mas é alguma coisa assim. A verdade é que Deus, o Criador, o universo... Se ele te mandou, se ele permitiu que essa crença tivesse sido instalada em você, se ele permitiu que essas coisas começassem a vir e que foi focado ali para o medo de dirigir, é porque é ali que você tem que tratar. Se ele permitiu, é porque ele sabe que é ali que você tem que se superar, porque todo mundo tem alguma coisa para superar. E depois que você faz essa superação, e ele sabe, tua vida cresce muito mais em abundância, em prosperidade e tudo mais, porque toda vez que a gente supera alguma coisa, a vida da gente floresce em várias outras coisas. Essa árvore, ela cresce em várias outras direções. Os galhos crescem em várias direções da sua vida, porque você se sente no comando a cada etapa, a cada coisa que você supera. Então, cada dificuldade é como se fosse um baú, um tesouro. Quando você vê uma dificuldade na tua frente, você fala, putz, não acredito. Você olha e fala assim, é um baú, é um tesouro. Porque cada dificuldade que a gente tem na vida, quando a gente supera, você pega a chave e abre aquele baú, é um tesouro. Porque o que você ganha é
assim, não tem explicações, é só passando pelo processo. E quando você era mais nova, você passou por várias vezes esse processo e às vezes não deu tanto valor, porque você não tinha muita consciência disso. Hoje você tem. Então, dirigir vai ter um significado muito maior para você, tá? E o próprio treino no carro, a paciência que você vai ter que ter de errar e continuar, de errar na frente dos outros e se permitir, de se perdoar, de libertar o medo, todo este processo. Olha, todas as pessoas que eu já fiz presencialmente, as pessoas que eu tô fazendo agora digital, todas as pessoas foram para um próximo nível na vida. Fernando, que você ensinou não é para dirigir, é para vida. Porque a pessoa tá tão feliz que ela tá se superando, ela tá tão feliz que você emite essa energia para vários campos da sua vida. Não é só para dirigir. Então, você fica lá se concentrando. O que será que aconteceu? Quem será que foi? Na lógica, não vai te trazer nada. Você não perdoar e ficar lá encasquetado, por que tal pessoa falou isso pra você? Se ela não falasse, se Deus permitiu, se o universo permitiu que essa pessoa um dia falasse pra você, que você ouvisse, plantasse, é porque ele sabia que um dia você ia superar isso, e é aí que você cresce. A gente cresce não é nas alegrias. As alegrias a gente curte, a gente vive, a gente vibra. Mas a gente cresce é na superação. Então quando você vê uma superação, fala assim, putz, ai, eu tenho medo de dirigir. Não olha, você fala assim, caramba, é o meu próximo tesouro. Eu tenho um baú de tesouro, eu quero a chave, eu quero abrir esse baú. Porque quando eu abrir, uma série de coisas vai florescer. E é assim que você tem que pensar na dificuldade, que saco de dificuldade. Você tem que pensar na dificuldade como uma possibilidade, como uma nova etapa, uma mudança de estação na sua vida, tá? E é isso que eu quero que você pense. Porque a voz é sua, o consciente é seu, a decisão hoje é sua. Decisão é um hábito. Tome uma decisão. A decisão de ver isso, todo esse processo como um baú de tesouro. Quando você já está colhendo os frutos. Pode não perceber, mas definitivamente a hora que você pegar essa chave e virar, é alegria. Eu tô tendo alunas ainda da primeira turma, né, que a gente acabou de terminar, que estão ali treinando no carro e não pensa que tá sendo, eu tava com segurança, Fê, eu não acredito, eu não consegui só estacionar, mas Fernando, você não acredita. Fernando, eu te amo. Tem gente que eu já comentei, não queria se mostrar, tava com vergonha de mostrar. Não mostra meu nome, que eu tava com vergonha da família, vai que a família descobre. E hoje, olha que barato, a questão do dirigir não fez essa pessoa só soltar ali, fez assim, não, mostra sim, porque eu sei que eu vou conseguir, eu tenho confiança em mim. Então, olha que bacana, não fez a pessoa superar, às vezes, barreira com ela, fez superar outras barreiras que ela tinha. Porque ela cria segurança nela mesma. E às vezes a gente passa um longo tempo na vida da gente adormecido, cuidando dos outros, correndo daqui, porque é o trabalho, porque é a equipe, porque é tudo que você tem que fazer. E às vezes a gente se doa demais para os outros e esquece da gente. Só que a gente começa fazendo tudo por fazer. Aquela coisa, você não faz mais com o coração, com consciência, você não está mais presente. Quando você vem para um processo desse, isso é uma bênção. Não é uma bênção porque eu estou dando esse processo, não é uma bênção porque eu já passei por esse processo e eu sei. E eu ajudo outras pessoas a passarem, eu sei. Então, entenda. A gente está aqui para fazer crescer uma nova crença. E o medo de dirigir, na verdade, é um tesouro na sua vida. É um tesouro na sua vida. E o que a gente está fazendo aqui é só construindo a chave para você abrir. E colher os frutos, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima.